Boa tarde, sou Lucas Pimentel e venho expor para vocês o tema sobre os impactos da suspensão do judiciário na realização de direitos processuais. O presente exposto vai tratar sobre algumas questões gerais e progressivamente vai se especificando. O primeiro grupo, que eu sou membro, vai tratar em específico primeiro de fazer uma análise geral e alguns temas mais teóricos, com o segundo grupo fazendo uma abordagem mais prática do assunto. O grupo atual que eu pertenço conta com os membros que são o Clebson Barbosa, o Raul Guilherme, o Pedro Henrique, a Renata Rodrigues, o Gustavo Freitas e eu, Lucas Pimentel. Dando prosseguimento à nossa metodologia, é importante explicitar que vamos trabalhar principalmente nos subtópicos que são os seguintes. Vamos discutir uma resolução do CNJ, que foi fundamental para estabelecer a atividade do judiciário durante a pandemia, questões pertinentes ao processo eletrônico, que vem sendo fundamentalmente utilizado durante o surto do coronavírus, em que as atividades presenciais do judiciário foram reduzidas, e também uma outra questão que é diretamente ligada aos princípios norteadores do processo, em que trataremos se é possível, mesmo diante do momento difícil que vivemos, que o processo tenha um andamento devido, ligado ao devido processo legal. E bem, de início, um pensamento bem básico que eu gostaria de trazer e discutir seria o direito à vida. Será que eu tenho que colocar a minha vida, que é um bem protegido pelo Estado, que é um bem indisponível e inviolável, será que eu devo correr o risco de colocá-lo em perigo para lutar pelos meus direitos nos seguintes moldes? Para eu ter uma efetividade do meu direito, tenho que buscar o judiciário, mas não necessariamente de maneira presencial. Uma inovação nisso seria justamente o processo eletrônico. A princípio, é válido salientar que qualquer processo que seja pleiteado no Judiciário deve respeitar os princípios estabelecidos pela Constituição Federal, princípios esses determinados em especial pelo Código de Processo Civil. Esses princípios, eles proporcionam com que os processos sejam julgados de uma forma justa e assim possa se alcançar o mérito da ação, sendo que o mérito da ação pode se dar tanto de forma procedente quanto improcedente. A suspensão do judiciário na realização de alguns direitos processuais proporciona com que esses princípios estabelecidos pela Constituição sejam agredidos, posto que eles não estão sendo efetivados em sua forma plena. É válido salientar também que, apesar da legislação brasileira adotar a Lei 11.419 do ano de 2006, a qual proporciona com que o judiciário possa legitimar através de vias eletrônicas, apesar desse alcance, a suspensão do judiciário ainda é um fator predominante na sociedade em virtude da pandemia. Nesse contexto de suspensão do judiciário à agressão a princípios, eu irei explicar de forma rápida e objetiva alguns princípios que norteiam o CPC e, em seguida, o Raul irá fundamentar a respeito desse contexto. O princípio da eficiência, ele versa a respeito de que com o mínimo de recursos você irá alcançar o máximo de resultados possíveis. Por outro lado, nós temos o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele diz respeito de que aquele direito que é seu por natureza, aquele direito que você pleiteou e que você ganhou, ele deve ser cumprido. Ou seja, vai ser quando o direito sai do papel e passa a ser cumprido de uma forma plena. Temos também a razoável duração do processo, que é quando o juiz, o judiciário no caso, irá utilizar todos os meios possíveis para que o processo tenha uma duração curta, caracterizando assim numa velocidade rápida do processo. E também temos o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele proporciona com que os processos sejam públicos, claro, salvo as suas exceções. E também o princípio da publicidade, ele vai proporcionar que tenha um maior controle da jurisdição. Então, como é sabido, os processos judiciais no Brasil levam anos. Alguns levam até décadas.
E às vezes são processos fáceis de ser solucionados que por conta da demanda, da infraestrutura, do contingente de magistrados e servidores, isso não é acelerado. Assim, em 2006, foi criada a Lei 11.419 de 2006, que ela trouxe algumas inovações tecnológicas. Ela permitiu acesso à informação via internet, ou seja, isso casa com o princípio da publicidade comentado pela Renata, exceto aqueles casos que são casos de família, né, que são geralmente foram segredo de justiça, e os casos que o juiz decreta segredo de justiça. Trouxe velocidade, ou seja, diminui a morosidade do processo. E acho que o mais importante de tudo, que é o distanciamento social. Assim, por conta da pandemia, se tornou bem difícil e tiveram que ser tomadas outras medidas. Uma delas foi a Lei 13.994, agora de 2020, que ela incentiva a conciliação de forma remota, online, conciliação e a mediação. Isso permitiu um não presenciamento no fórum ou nos juizados. Assim, a resolução também 313 que os meninos vão comentar no CNJ, mas que, dando uma ênfase à videoconferência na forma de audiência, ela sofreu críticas e elogios. Por exemplo, a seção regional da OAB do Rio, dos advogados criminalistas de lá, eles alegam que em audiências com testemunhas, vítimas, interrogando os acusados, isso se torna bem difícil. E um elogio que foi do juiz Antônio Dantas Oliveira Júnior no site do CNJ, ele comenta que as videoconferências elas trazem segurança para as partes e aceleram o processo. Assim, a gente percebe que são medidas que vieram para ficar, que certamente depois da pandemia elas vão continuar, mas que a gente tem que dar importância que realizar várias audiências, vários processos, quantidade, isso não quer dizer qualidade, então talvez não signifique efetivar o direito do mérito de algum processo, não significa que isso vai ter eficiência no direito que as pessoas estão protegendo. É isso. Interrogando os acusados, isso se torna bem difícil. E um elogio que foi do juiz Antônio Dantas Oliveira Júnior no site do CNJ, ele comenta que as videoconferências elas trazem segurança para as partes e aceleram o processo. Assim, a gente percebe que são medidas que vieram para ficar, que certamente depois da pandemia elas vão continuar, mas que a gente tem que dar importância que realizar várias audiências, vários processos, quantidade, isso não quer dizer qualidade, então talvez não signifique efetivar o direito do mérito de algum processo, não significa que isso vai ter eficiência no direito que as pessoas estão protegendo. É isso.